Livreto Tenha Intimidade com Deus. Autor Kenneth W. Hagin. Capítulo 1. Conhecendo o Pai. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó, capítulo 22, versículo 21. Nosso texto fala de nos familiarizarmos com o Senhor. Gosto mais do versículo na Bíblia ampliada. Una-se, pois, a Ele, concorde com Deus e mostre-se conformado com a sua vontade, e tenha paz, e assim você prosperará, e muito bem lhe sobrevirá. Em um verão, quando viajei em campanha, descobri que se existe hoje clamor no coração do povo, é por um mover poderoso do Altíssimo. No entanto, para termos esse poder sobrenatural, devemos inicialmente nos familiarizar com Deus. Precisamos conhecê-lo e compreender quem Ele é. Em primeiro lugar, temos de entender que o Todo-Poderoso é um Espírito. Ouvimos acerca disso e costumamos falar sobre isso de uma maneira banal, e mentalmente concordamos com essa verdade algumas vezes, mas precisamos saber que Deus é onipotente. Ele está presente o tempo inteiro, em todos os lugares, simultaneamente. Quando pensamos dessa forma, isso quase vai além do nosso entendimento. Como podemos achar que alguém está presente em todos os lugares, preenchendo cada canto do universo? Significa que o Senhor é exatamente o mesmo no Quênia como agora em Tulsa. Que ideia tremenda! Compreendemos que o indivíduo esteja em um determinado local em uma certa hora. Mas o Senhor Supremo, que é um Espírito, está nos Estados Unidos e no Quênia ao mesmo tempo, em que está na África do Sul, na Austrália, na Índia, na Bélgica e na Alemanha. Ele é tão poderoso lá como é aqui. Esse é mesmo um pensamento tremendo. Está quase além da nossa compreensão. De fato, entender um ser que esteja presente em todos os lugares com o mesmo poder está quase além da nossa compreensão. De fato, entender um ser que esteja presente em todos os lugares com o mesmo poder. Alguns dirão, nunca pensei no Altíssimo com essa magnitude antes. Eu o visualizava como um rei em um trono. É importante perceber que este Espírito de Deus, onipresente, também está em comunhão com os cristãos por meio da unidade. Avaliamos quão tremendo ele é e meditamos neste poder. Pensamos em como Deus é grande, sim, mas também devemos compreender que Ele é tão pessoal conosco como é com todos os seus outros filhos. Isso é maravilhoso. Meus 2 filhos precisam estar fisicamente onde estou se tiverem de estar na minha presença. Todos os filhos do Soberano podem estar na sua presença o tempo inteiro, em todos os lugares em que estiverem. Nosso Deus é grandioso. Precisamos familiarizar-nos com o Criador, nos termos de uma intimidade do relacionamento de pai e filho, e não apenas em razão da sua grandeza. O texto de João, capítulo 4, versículo 24, ensina-nos: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Compreenda que você é um espírito, tem alma e habita um corpo. Apenas com o intelecto não podemos compreender o Todo-Poderoso. Este é um erro do mundo de hoje. As pessoas têm tentado entender as questões divinas com a mente. É por isso que vemos em tantas igrejas palavras desprovidas de poder e sem manifestações sobrenaturais. As pessoas estão tentando compreender o Altíssimo por meio do raciocínio. Em meu escritório, no campus do Centro de Treinamento Bíblico Rema e no estúdio que tenho em casa, possuo muitos livros e vários deles foram escritos por pessoas que têm importantes títulos junto aos seus nomes. Todos eles falam sobre Deus e a sua família, mas explicam somente do ponto de vista teológico. É possível aprender um pouco com esses livros, mas alguém jamais conhecerá o Senhor por meio deles. Uma pessoa pode estudar todas as obras de teologia que já foram escritas, mas mesmo assim não o conhecerá, só saberá alguma coisa sobre o Criador. Você nunca terá intimidade com Deus a menos que o seu espírito entre em contato com o Espírito Santo. Então será possível ter essa preciosa intimidade. A escolha do melhor modo de familiarizar-se com o Pai Celestial é individual, porque o seu espírito tem que estar em contato pleno com Ele. Não é resultado do que há em sua mente, nem do que você lê, mas é o seu espírito entrando em sintonia com o Espírito Santo. E é aí que ocorre o conhecimento real de Deus.
Além disso, não se pode compreender o Senhor por meio das emoções. Muitas pessoas pensam que têm fé simplesmente por se sentirem bem. Não, a fé não é emoção, mas é capaz de produzir esse sentimento. Existe uma grande diferença. Por terem desenvolvido os mesmos hábitos, os neopentecostais não deveriam menosprezar os pentecostais antigos por baterem palmas e cantarem até se sentirem bem. Alguns neopentecostais também fazem isso. Eles têm de proceder assim até entrarem no ritmo da música. Então, paremos de nos distanciar uns dos outros e pensemos no que é necessário fazer do melhor modo possível. Precisamos ter intimidade com Deus para compreender que Ele possui muitas maneiras de ministrar ao seu povo. Se nossa adoração for espontânea, será maravilhoso, mas quando não passar de uma emoção forçada, não significará nada além de metal que soa ou sino que tine. Capítulo 2. O sobrenatural versus o espetacular. Quando você estiver intimamente familiarizado com Deus, deixará de buscar o espetacular, porque compreenderá que o sobrenatural é diferente do espetacular. Se alguém saísse milagrosamente de uma cadeira de rodas durante um culto, a notícia iria espalhar-se e não seria possível acolher todas as pessoas no mesmo local na noite seguinte. Os seres humanos, por uma razão ou outra, preferem o espetacular. Eles ficam geralmente voltados ao plano emocional em vez de envolver-se espiritualmente com Deus. Deveríamos ficar entusiasmados com o Senhor e saltaríamos muito alto com o mesmo entusiasmo caso víssemos ou não alguém sair da cadeira de rodas. Conhecer o Pai Eterno e ter o seu Espírito fluindo em você não dependem do número de enfermos que foram curados. Ao ouvirmos algumas pessoas, verificamos que elas precisam sempre ver alguém ser curado ou liberto em um culto, porque elas deixaram de olhar para Deus no sobrenatural e começaram a vê-lo apenas no aspecto espetacular. Se alguém sai do objetivo de adorar ao Criador e de deixar as coisas acontecerem como elas têm de ser, começa a ir à igreja somente para saber quem será abençoado. Nesse caso, a pessoa está deixando-se levar de um plano para o outro e é por isso que ela não vê o Senhor operar na vida dela. Deus não opera apenas porque as pessoas vão à igreja para ver milagres, mas quando os cristãos estão juntos para adorá-lo, em espírito e em verdade, sem se preocuparem com sinais e maravilhas. No momento em que as pessoas começam a ter intimidade com o Onipotente e o adoram em espírito e em verdade, os sinais e as maravilhas acontecem. Quando a igreja moderna conscientizar-se de suas prioridades, verá o espetacular. E a igreja do primeiro século não terá coisa alguma contra nós. Deus quer fazer maravilhas, ou seja, aquilo que afirmou em sua palavra. Mas quando um mover do Senhor tem início, as pessoas deixam de adorá-lo e começam a procurar milagres. Isso impede a ação do Espírito Santo. O único evangelista mencionado na Bíblia é Filipe, no livro de Atos, no Novo Testamento. Depois que Filipe falou de Jesus para as pessoas e ministrou para elas, os apóstolos, mestres e pastores saíram para tomar conta dos seus convertidos, porque as pessoas foram salvas e curadas. As maravilhas começaram a acontecer. Creio que veremos esses mesmos acontecimentos novamente, nestes últimos dias, quando os cristãos tiverem verdadeira intimidade com Deus. Conhecemos hoje os ministérios do pastor, do mestre, do apóstolo e do profeta. No entanto, nos últimos 25 anos temos ouvido muito pouco do ministério do evangelista. Quando o corpo de Cristo começar a se reunir e perceber como é possível ter intimidade com o Pai, o ministério do evangelista terá de novo um lugar de importância, como nunca aconteceu. E aí será possível falar de um grande mover de Deus. Pastores e mestres têm ensinado a palavra, criando um fundamento para os evangelistas aprenderem a ganhar almas. Os primeiros aos quais nos referimos poderão em seguida discipular aqueles que são arrebanhados para o reino por intermédio dos evangelistas. Devemos também entender que o Altíssimo é o Criador, como antigamente Ele é o Eu Sou, e sempre será o mesmo. Está escrito em Malaquias 3, versículo 6a: Eu, o Senhor, não mudo. Se Ele é o Senhor e não muda, então por que nós, seus filhos, ficamos preocupados e aborrecidos com assuntos
como a recessão econômica atual. Lembre-se do que o Pai diz: eu, o Senhor, não mudo. Ao estudar o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, aprendi que há muito tempo Jeová levantou alguns filhos. Na verdade, eles foram os filhos de Abraão, por descendência física. Então, ao estudar Gálatas 3, descobri que você e eu tornamo-nos filhos espirituais de Abraão e de Deus, adotados em sua família. Assim, temos todos os direitos e privilégios que os descendentes de sangue tiveram. Também li nas Escrituras sobre como o Senhor cuidou dos seus filhos. Quando eles não tinham comida alguma, o Pai lhes deu alimento. O soberano cuidou para que não lhes faltasse roupas e tudo mais de que precisavam. O Todo-Poderoso ainda é o mesmo hoje. Ele é o que recomendou a Moisés: diga a Faraó que o Eu Sou o enviou. Diga a Faraó que o Eu Sou o enviou. Não há demônios, nem enfermidade, nem condição econômica que impeçam os filhos do Altíssimo quando eles sabem quem o seu Pai Celestial é. Quando eles são íntimos dele, não há jeito de serem derrotados. São pessoas bem-sucedidas e conquistadoras em Cristo Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo afirmou ao escrever sobre a inspiração do Espírito Santo. É o que acontece quando você tem intimidade com Deus e descobre que Ele não é apenas um ser assentado em um trono, em um lugar lá longe no espaço. Capítulo 3. Entendendo a nossa herança. Tantos cristãos falam em ser filhos do Rei, mas só conhecem Jesus, nosso irmão mais velho. Nunca realmente nos familiarizamos com o Rei, o Pai. Podemos saber quem Ele é porque o conhecemos por meio do nosso espírito. Por que o Supremo criou o homem? Para existir alguém com quem ter comunhão e para quem dar a sua herança. É o que a Bíblia ensina. O Senhor declarou em Gênesis capítulo 1, versículo 26a: façamos o homem à nossa imagem. Algumas vezes ficamos animados com a herança que temos em Deus, mas não conhecemos em primeiro lugar o Criador que a deu para nós. Precisamos também compreender o que é essa herança. O Pai nos deixou a salvação, de acordo com João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao nos familiarizarmos com o Altíssimo, sabemos que Ele é amor. O Senhor nos amou tanto que nos deu seu Filho. Quando você se tornar íntimo de Deus, não ficará mais ansioso com relação ao seu ego ou com os seus bens materiais que possa conseguir, pois estará mais preocupado com aqueles que estão perdidos, morrendo, doentes e enredados em prisão satânica. Ao saber como o Criador realmente é, os clamores e as orações de uma pessoa não serão mais do tipo: Pai, abençoa a mim e aos meus. Ela deixará de orar para ser abençoada e começará a interceder para que o Todo-Poderoso supra as necessidades dos outros. Há mais uma coisa sobre isso. A partir do momento em que começar a agir como o Senhor e a se interessar pelos outros em vez de si mesmo, perceberá que tudo o que precisa e deseja já foi providenciado. Vamos comparar do ponto de vista natural. Sou filho de um fantástico homem de Deus. Quando cresci, comecei a colaborar com as responsabilidades familiares. Cuidava da limpeza dos carros, do pátio e da casa. Não fiz isso porque me disseram: filho, vá varrer o quintal, faça isso, faça aquilo. Não, mas caso percebesse que a garagem necessitava ser limpa, eu o fazia. Se o quintal tinha de ser varrido, eu o varria. Quando a casa precisava de pintura, conseguia alguma tinta e passava nas paredes. E se o carro necessitasse ser lavado, eu não o lavava só quando queria ir para um encontro, mas tentava cuidar dele o tempo todo. Observei que quando comecei a fazer isso, não tinha de perguntar todo o tempo: papai, posso fazer isso? Posso ter aquilo? Ou dizer-lhe: preciso disso ou daquilo. Percebi que o recurso para adquirir aquelas coisas começou a ser providenciado para mim. As Escrituras asseguram: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. É o que acontece quando nos familiarizamos com Deus.
fico tremendamente entusiasmado em desfrutar da prosperidade que o Senhor pode nos dar. Mas estou mais interessado nas pessoas sendo ganhas para o reino. Para mim, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Gostaria que fizéssemos a mesma confissão e tivéssemos a mesma fé que sempre usamos para confessar o Senhor e crer nele em nosso favor, e assim começássemos a fazer o mesmo para que as almas entrem no seu reino. No verão de 1982, quando eu e minha família viajamos, pregando pelos Estados Unidos, vimos mais pessoas salvas em nossas reuniões do que em qualquer outra época. Uma razão para isso é que Deus tratou com o irmão Reagan e eu para começarmos a orar a Ele e crer no Pai pela salvação das almas, tanto quanto acreditássemos que nosso orçamento seria suprido. Observe que podemos tomar os mesmos princípios que aprendemos para a fé e usá-los para crer em salvação de almas. E a partir do momento em que alguém adquirir intimidade com o Altíssimo, ficará mais preocupado com os perdidos do que com ele mesmo. Percebo que muitas pessoas não gostam de ouvir alguém pregar assim. Elas se esquecem de que, se buscarmos primeiro o reino de Deus, não teremos de nos preocupar com as outras coisas, pois elas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Deixe de buscar tanto os bens terrenos e comece a buscar o reino. Jesus Cristo também nos deixou uma herança de cura. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24b, diz: pelas suas feridas fostes sarados. Conheci um homem no Texas que declarou: se eu fui, então eu é. Bem, sei que essa linguagem não é gramaticalmente correta, mas quero dizer-lhe que ele se agarrou a essa expressão e foi curado. Os estudiosos podem escrever todos os livros teológicos que quiserem contra a cura, mas aquele indivíduo quis dizer: se a Bíblia assevera que fui curado, então sou curado. Bendito Deus, a palavra revela que meu Pai falou isso. Por isso não me importo com o que mais alguém possa falar. Temos de atingir o ponto em que cremos, como faz uma criança que acredita: se papai falou, está falado. Pessoa alguma jamais convencerá você de coisa diferente. Lembro que, quando era menino, meu pai contou-me uma história. Acreditei nele sem restrições. Sei também que depois de eu contar algo para o meu filho Craig, milhares de pessoas podem lhe dizer o contrário. Mas ele ficará firme e dirá: mas não ligo para o que você diz. Meu pai falou. Quero reforçar a mesma coisa. Creiam no que quiser, ou escrevam o que quiserem. Façam qualquer coisa, mas meu Pai Celestial afirmou que estou curado. Vou crer no que Ele promete. Se qualquer pessoa declarar isso também, seu corpo será curado. O Senhor garante em sua palavra que nos poderá dar todos os desejos do nosso coração. Salmo 37, versículo 4. Quando possuirmos estreita ligação com o Altíssimo, teremos a certeza de ter todas as nossas carências supridas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. De fato, essas promessas são a nossa herança. Capítulo 4. Concordando com Deus. Uma vez que você tem intimidade com o Todo-Poderoso e o conhece, será preciso concordar com Ele. É o que o nosso texto bíblico inicial disse: une-te, pois, a Deus, concorde com o Pai. Muitas pessoas nem mesmo aceitam o que a Bíblia nos revela. Quando tomam conhecimento do que a palavra diz, respondem sim, mas... Para se familiarizar com alguém é necessário ouvi-lo. Se quiser tornar-se íntimo do Senhor, ouça suas palavras, que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Quando duas pessoas estão ainda se familiarizando, podem sentar-se e dizer: meu nome é Ken e meu nome é John, e depois apenas ficarem olhando uma para a outra durante 3 horas? Como Ken conhecerá mais sobre John ao ir embora? E o que John vai saber sobre quem? Bem, os dois saberão somente o nome de cada um.
não ficarão inteirados do que possam ter em comum. Mas se ambos conversassem durante cerca de 3 horas, por exemplo, teriam mais conhecimento mútuo. Para sermos íntimos do Supremo, temos de ler a sua palavra, separar um lugar para orar e desenvolver uma conversa com ele, mas não o tempo inteiro. Em alguns momentos, teremos de ficar quietos e deixá-lo falar. Certa ocasião, um homem foi até mim e desabafou: "Nunca escuto Deus falar comigo." Perguntei: "Bem, você alguma vez fala com o Senhor?" Ele respondeu em seguida: "Converso com ele continuamente o tempo todo." Expliquei-lhe: "Esse é o problema. Você nunca fica de boca fechada o suficiente para ouvir. Tenha intimidade com o soberano, conheça-o pela sua palavra e converse com ele. E uma vez que o fizer, terá de concordar com o Criador." Isso nos lembra as palavras de Jesus: "Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus." Mateus 18, versículo 19. O que poderá acontecer? Então, qualquer coisa. Quando uma pessoa e o Altíssimo entram em acordo com a palavra, o céu e a terra poderão mover-se. Temos a seguinte promessa no livro de Mateus: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Mateus, capítulo 24, versículo 35. Seja íntimo de Deus e da sua palavra. Há uma canção que entoamos algumas vezes, a qual diz: em pé não posso ser derrotado. Não me importo quantas ondas do mar da vida explodem em meu rosto, nem mesmo quantas vezes o diabo alcança-me e esbofeteia-me. Não posso ser derrotado, porque concordei com a palavra de Deus, e ela declara que estou curado, salvo, abençoado e liberto. Sou um conquistador em Cristo Jesus. A pessoa que está íntima do Senhor mantém-se firme em seu território, quando tudo ao redor parece ruir. Na Bíblia Ampliada, esse texto de Jó, capítulo 22, versículo 21, diz: "Mostre-se conformado com a sua vontade." Isso significa que temos de seguir aquilo que o Criador orienta-nos. Se o Pai Eterno falou, segure o próprio pescoço e diga: "Venha cá, menino, alinhe-se com Deus." Bom, você pode achar que essa é uma ilustração engraçada, mas às vezes seria bom fazer isso, porque este velho corpo físico está ainda entrando em contato o tempo todo com este mundo e prefere qualquer outra coisa em vez de ter um tempo de qualidade com o Senhor. Por isso, é preciso segurar a velha criatura e dizer-lhe: "Venha cá, menino." É isso que o Todo-Poderoso falou. Agora venha para este lado da cerca e fique aqui, alinhe-se com ele. Capítulo 5. Esteja em paz. Se você errar e pecar, peça perdão. A passagem da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, garante-nos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó, que Pai Celestial amoroso, venha e familiarize-se com ele. Então, depois de concordar com ele e estar conformado com a sua vontade, fique em paz. Este é um ponto importante. Esteja em paz. Você tem de esforçar-se por estar em paz. Deus não fará isso em seu lugar. Faça tudo para sentir-se tranquilo. O que quer dizer estar em paz? Significa não pensar na situação do sistema financeiro, por exemplo. Não pense a respeito das más notícias publicadas em revistas e jornais. Esteja em paz. Um pregador perguntou-me: "Você vai viajar novamente neste verão?" Respondi-lhe: "Sim." Ele continuou: "Vejo que você tem um ônibus 18 rodas, escrito ao lado: Ministérios Kenneth Hagin." Confirmei: "Sim, senhor." O pregador prosseguiu: "Aquele grupo de louvor está indo em uma direção e você vai para outra. Eles vão gastar muito combustível naquele ônibus." "Sim, senhor," repeti. "Vejo que, além disso, há uma van que a equipe da cruzada usará para viajar atrás daquele 18 rodas." Ele insistiu. Admiti mais uma vez que o pregador estava certo e ele acrescentou: "Além disso, acho que o restante do grupo terá de voar ida e volta de Tulsa para estar nas reuniões." Afirmei outra vez: "É verdade, está certo." O pregador opinou ainda: "Como esperam fazer isso nessa época difícil? Não sabe que todos os ministérios de evangelismo estão com problemas financeiros e por isso não temos dinheiro para essa campanha? Tivemos de cancelar nossas programações. Mudamos tudo em nosso ministério
porque o dinheiro está curto. Concluí de uma vez por todas. Vou dizer-lhe uma coisa, irmão. Deus é a minha fonte, e Ele ainda é o mesmo que sempre foi. O Senhor jamais muda. Vou fazer apenas o que o soberano ordenou. Isso é estar em paz e não ouvir aqueles que dizem: você não pode fazer aquilo, irmão. Isso nunca foi feito nessa igreja. Jamais alguém tentou realizar uma programação como essa. Vou estar em paz e cumprir o que o Pai Celestial me disse para fazer. Muitas vezes disseram para Fred Price que ele não poderia realizar o que tem feito no Centro Cristão Crenshaw em Inglewood, Califórnia, hoje com 12.000 membros. Quando o Dr. Roy Hicks, do Evangelho Quadrangular, foi supervisor do distrito de Oregon, Washington, Idaho, Montana e Wyoming, muitas pessoas o preveniram: você não pode fazer muito nessas igrejinhas, terá de concentrar seus esforços nas grandes cidades. Ele não os ouviu. Foi para lá como supervisor e começou a conversar com aqueles ministros sobre intimidade com o Senhor e o mover de Deus. Logo, igrejas que tinham uma frequência de 40 pessoas passaram a ter 400, e outras foram de 400 para 4.000. Contudo, alguns pessimistas tinham assegurado que isso não poderia ser feito. Em 1982, o irmão Demos Shakarian esteve no nosso acampamento. Estou certo de que muitas pessoas lhe disseram que a associação de homens de negócio do Evangelho Pleno não poderia realizar o que faz até hoje. De repente, cada um de vocês já ouviu que não conseguiria cumprir determinada coisa. Há pessoas que dão voltas e tentam acertar-se com o Senhor, mas não têm paz. Um dia, elas fazem uma confissão de fé e no outro ficam aborrecidas. Embora não tenha admitido para os outros, alguma vez você já agiu assim, porque não estava em paz. E ainda pergunta a si mesmo por que não é próspero. Lembra-se do que dizia nosso texto inicial? Una-se a Ele, concorde com Deus e mostre-se conformado com a sua vontade. E tenha paz, e assim prosperará, e grande bem lhe sobrevirá. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. O cristão prosperará e grande bem lhe sobrevirá. Como? Tornando-se íntimo do Criador, descobrindo quem Ele é, aprendendo sobre toda a herança que nos deu e estando de acordo com a sua vontade. Ao estar em paz, Ele não permitirá que as palavras de alguém o incomode. Por conhecer a palavra de Deus, manterá um sorriso, louvando o Pai, e marchará em frente por Jesus. A decisão fica por conta de cada pessoa sobre quanto da herança poderá desfrutar. Alguém pode dizer-lhe: você é um deles, está certo, apenas siga em frente, ande em espírito e na autoridade do nome de Jesus. Aproveite o poder do Pai Celestial, note seu fluir sobrenatural a cada dia e passo a passo. A escuridão da noite irá tornar-se brilho do dia, e a luz sobrenatural do meu poder irá levantar-se sobre a sua vida e irá arremessá-lo para as boas e grandes coisas que lhe pertencem, porque eu já as entreguei em suas mãos, diz o Senhor. É isso que o Espírito dizia dentro de mim. Decidi que era bom para você, então simplesmente escrevi. Eu não estava profetizando. O Altíssimo deu-me esta mensagem quando eu estava na igreja, em uma manhã de domingo, 2 semanas antes do acampamento de 1982. Foi a primeira vez que ia à minha igreja em Tulsa durante todo o verão, porque tinha estado fora pregando. Nós tínhamos um preletor muito bom naquela manhã. Ele fez uma declaração: tenha intimidade com Deus. E não sei nada mais do restante do sermão, porque o Espírito Santo começou a falar-me. Então escrevi algo e ele determinou: este é o seu sermão de abertura para o acampamento. No acampamento, enquanto ouvia meu pai dizer como o Espírito lhe falara, a palavra-chave do acampamento é sobrenatural. O Senhor mostrou-me, é isso, a chave para o sobrenatural é tornar-se íntimo de Deus. É fácil, não há qualquer dificuldade nisso, simplesmente tenha intimidade com o Senhor. Primeiro, você deverá familiarizar-se com Ele por meio da salvação. Não será preciso mais coisa alguma, nem desistir de algo para ser salvo. Vá até Ele como está. Outros podem estar sintonizados com o Senhor por meio da salvação, mas não pelo preenchimento do Espírito Santo.
Torne-se íntimo do Pai Celestial. Ele será real e ministrará em sua vida, e você não ficará desapontado. Os outros podem estar sintonizados com o Senhor por meio da salvação, mas não pelo preenchimento do Espírito Santo. Torne-se íntimo do Pai Celestial. Ele será real e ministrará em sua vida, e você não ficará desapontado. A oração do pecador para receber Jesus como Salvador. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Tua palavra diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João, capítulo 6, versículo 37b. Então sei que Tu não me lançarás fora, mas irás acolher-me, e agradeço por isso. Tu disseste em Tua palavra, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 9 e 13. Creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Invoco o teu nome, o nome de Jesus. Por isso sei, Pai, que Tu irás salvar-me agora. A Tua palavra diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Realmente creio com o meu coração e confesso Jesus agora como meu Senhor. Por isso sou salvo. Obrigado, Pai.